Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 5 e 6. No que implica o andar de Enoque com Deus? A descrição é bem curta para a vida de um homem, mas há muito significado nela. O que significa o andar de Enoque com Deus? O escritor de Hebreus nos ajuda em nossa primeira observação com seu comentário. O andar de Enoque com Deus era um testemunho de que ele agradava a Deus. Antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Essa é uma interpretação clara do apóstolo sobre o andar de Enoque com Deus e com certeza é a correta, pois o Senhor não andaria com alguém em quem não sentisse prazer. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, diz Amós 3:3. Se os homens andam de forma contrária a Deus, Ele não andará com eles, mas contra eles. Andar junto implica amizade, camaradagem, intimidade, amor. E essas coisas não podem existir entre Deus e a alma, a menos que a pessoa seja aceitável ao Senhor. Enoque, sem dúvida, como Elias, era um homem de paixões como nós. Ele caíra com os demais seres humanos no pecado de Adão. Havia pecado sobre ele, como há em nós pela nossa natureza. E ele havia se extraviado em atos e obras, como todos nós, como ovelhas nos extraviamos. Portanto, ele precisava de perdão e purificação, assim como nós precisamos. Depois, para ser agradável a Deus, era necessário ele ser perdoado e justificado, assim como nós. Pois ninguém pode agradar a Deus até seu pecado ser perdoado e a justiça lhe ser imputada. Por isso é necessário ter fé, pois não há justificação senão pela fé. E como dissemos, não há como agradar a Deus sem a pessoa ser justificada. Muito bem, então o apóstolo diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E pela fé Enoque se tornou agradável a Deus, assim como nós nos dias de hoje. Isso merece uma observação muito séria, irmãos e irmãs, pois esse tipo de fé está aberto a nós. Se Enoque tivesse sido agradável a Deus em virtude de dons e talentos extraordinários, ou por ter realizado coisas maravilhosas e miraculosas, estaríamos perdidos. Mas se ele foi agradável a Deus por meio da fé, a mesma fé que salvou o ladrão da cruz, a mesma fé que tem operado em vocês e em mim, então o portão de entrada para o caminho por onde os homens andam com Deus está aberto a nós também. Se temos fé, podemos ter comunhão com o Senhor. Como isso deve valorizá-la para nós? Os níveis mais altos da vida espiritual dependem dos mais baixos e procedem deles. Se você quer andar com Deus como um homem de Deus, deve começar simplesmente crendo no Senhor Jesus Cristo como um bebê na graça. A santidade mais elevada deve começar pela confissão da nossa pecaminosidade e pela nossa dependência no Cristo crucificado. De outra forma, o crente mais forte não vive mais do que o mais fraco. E se é preciso crescer para estar entre os guerreiros mais fortes do Senhor, é preciso que seja pela fé depositada na força divina. Começando no Espírito, você não deve se aperfeiçoar na carne. Você não deve continuar à distância, com fé em Cristo, e começar a viver por suas próprias obras. Sua caminhada deve continuar como começou. Ora, como recebestes Cristo Senhor Jesus, assim andai nele. Colossenses 2, verso 6. Enoque sempre foi agradável a Deus, mas porque ele sempre creu e viveu no poder da sua fé. Vale a pena saber e lembrar disso, pois talvez ainda sejamos tentados a lutar por um estilo mais elevado e fantasioso de vida religiosa, olhando para os nossos sentimentos ao invés de olhar somente para o Senhor. Não podemos deixar de olhar somente para Jesus, para Ele mesmo, nem mesmo para admirar a sua imagem dentro de nós, pois, se o fizermos, iremos retroceder ao invés de avançar. Não, amados. Pela fé, Enoque se tornou agradável a Deus e pela fé ele andou com Deus. Sigamos suas pegadas. A seguir,
Quando lemos que Enoque andava com Deus, devemos entender que ele sentia a presença divina. Não se pode conscientemente andar com uma pessoa cuja existência lhe é desconhecida. Quando andamos com alguém, sabemos que a pessoa está ali. Ouvimos seus passos, se não podemos ver o seu rosto. Temos uma percepção clara de que ela está ao nosso lado. Ora, se olharmos novamente para Hebreus, o autor diz para nós: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A fé de Enoque, então, era uma fé palpável. Ele não acreditava nas coisas só por acreditar e depois as colocava numa prateleira fora do caminho, como muitos de nós fazemos. Ele não tinha simplesmente uma mente ortodoxa. A verdade de Deus tinha penetrado no seu coração. Sua fé era real para ele, real de fato, real como algo comum na sua vida diária. Ele andava com Deus, não era que ele simplesmente pensava em Deus, ou especulava sobre Deus, ou debatia sobre Deus, ou lia sobre Deus, ou falava sobre Deus. Ele andava com Deus, que é a parte prática e vivencial da verdadeira santidade. Em sua vida diária, Enoque tinha consciência de que Deus estava com ele e ele o considerava como um Deus vivo, aquele em quem confiava e por quem era amado. Oh, amados, não percebem que para alcançar um patamar mais elevado na vida cristã é preciso fazê-lo por meio da concretização das mesmas coisas que, pela fé, vocês receberam? Compreendam-nas, permitam que elas façam parte de vocês e se comprovem em vocês. Tenham certeza delas, meditem nelas, lidem com elas, provem-nas no mais íntimo da sua alma e saibam dessa forma que elas estão muito além de qualquer dúvida. É preciso ver aquele que é invisível e tomar posse daquilo que ainda não pode ser desfrutado. Não é apenas crer em quem Deus é, mas também que Ele é galardoador dos que o buscam, pois essa, de acordo com Hebreus, era a fé de Enoque. Deus visto como um ser vivo, observador, julgador e galardoador das obras humanas. Um Deus de verdade, realmente conosco. Nós precisamos conhecer isso, ou não há como andar com Ele. Portanto, quando lemos que Enoque andava com Deus, não resta dúvida de que isso significa que ele tinha uma comunhão muito familiar com o Altíssimo. Não conheço uma comunhão mais livre, agradável e cordial do que aquela resultante de andar sempre com um amigo. Se eu quisesse saber qual pessoa seria mais íntima da outra, certamente seria aquela com quem ela andasse todos os dias. Se você dissesse: de vez em quando vou à casa dele e nos sentamos para conversar, não teria tanto peso quanto se dissesse: todos os dias andamos juntos por aí. Quando andam juntos, os amigos se tornam mais comunicativos. Um conta ao outro os seus problemas e o outro se esforça para consolá-lo. E em contrapartida, divide com ele os seus próprios segredos. Quando as pessoas andam sempre juntas por opção, estejam certos de que há muitas conversas entre elas nas quais um estranho não pode se intrometer. Se eu quisesse conhecer um homem por inteiro, gostaria de andar com ele durante algum tempo, pois o companheirismo revela partes de uma pessoa que, mesmo na vida familiar, podem estar ocultas. O andar contínuo pressupõe e gera um relacionamento íntimo e grande familiaridade entre os amigos. Mas andará Deus de fato dessa forma com os homens? Sim, ele andou assim com Enoque e com muitos outros do seu povo desde então. Ele nos conta seus segredos, os segredos do Senhor, os quais ele revela somente a quem o teme. E nós, da mesma forma, contamos a ele em louvor as nossas alegrias, em oração as nossas tristezas e em confissão os nossos pecados. O coração se desembaraça de todos os seus cuidados e os lança no coração daquele que cuida dele por nós. E o Senhor faz transbordar a sua bondade sobre os seus amados, enquanto os faz sentir o seu eterno amor por eles. Esta é a beleza e a graça da experiência cristã, seu lírio e sua rosa, seu cálamo e sua mirra. Se quiserem experimentar a nata da vida com Deus,
ela pode ser encontrada em uma fé concreta e na íntima comunhão com o Pai Celestial. E assim andava Enoque com Deus. Prosseguindo, está implícito no termo andava que a comunhão de Enoque com Deus era contínua. Como um amigo teólogo bem observou, Enoque não deu umas voltinhas com Deus e depois deixou sua companhia. Ele andou com Deus durante centenas de anos. O texto implica que esse foi o teor da sua vida ao longo de todos os seus 365 anos. Enoque andou com Deus por 300 anos depois do nascimento de Matusalém. E com certeza também andava com ele antes disso. Mas que caminhada esplêndida! Uma jornada de 300 anos. Uma pessoa poderia desejar mudar de companhia se andasse com qualquer outra. Mas andar com Deus durante 3 séculos foi tão bom que o patriarca continuou andando até ir além do tempo e do espaço e entrar no paraíso, onde ele continua marchando na mesma companhia divina. Ele tinha o céu na terra, por isso não foi nada surpreendente quando deslizou da terra para o céu com tanta facilidade. Ele não tinha comunhão com Deus de qualquer jeito, mas era leal ao seu amor perceptível. Enoque não era inconstante, às vezes subindo ao topo da extrema religiosidade e depois descendo ao vale pantanoso da indiferença. Mas dia a dia ele mantinha um relacionamento calmo, feliz e sempre prazeroso com Deus. Não havia noites de insônia. O dia, com seus cuidados, não tirava o seu sono. Sua caminhada não era uma corrida apressada aos trancos e barrancos. Era um andar firme, regular. Enoque andou com Deus por mais de 3 séculos, sem parar. Subentende-se também nessa frase que a vida de Enoque era progressiva, pois quando uma pessoa anda, seja sozinho ou acompanhada, ela avança, segue em frente. Enoque andava com Deus ao fim de 200 anos. Ele não estava mais onde começou. Ele estava na mesma companhia, mas tinha avançado na direção certa. Ao fim de 300 anos, ele sentia mais prazer, compreendia mais, amava mais, tinha recebido mais e podia dar mais, pois havia progredido em todos os sentidos. Um homem que anda com Deus necessariamente crescerá na sua graça e no seu conhecimento e na sua semelhança com Cristo. Não se pode pensar numa caminhada constante com Deus, ano após ano, sem que a pessoa favorecida seja fortalecida, santificada, instruída e mais capaz de glorificar o Senhor. Por isso, entendo que a vida de Enoque foi uma vida de progresso espiritual. Ele ia de força em força e avançava na graciosa peregrinação. Que Deus nos permita seguir em frente, nós mesmos. Só mais algumas observações sobre o andar de Enoque com Deus. No Daily Bible Pledges de John Quito, de 1804 a 1854, compilador e ilustrador de histórias bíblicas contemporâneo de Spurgeon, há uma ilustração extremamente agradável de como deve ser andar com Deus. A figura de um pai levando o filho pela mão e andando com ele sobre a aragem das colinas. Quito diz: como essa criança anda com você, assim você deve andar com Deus. Ela ama esse momento. O mundo, frio e cruel, ainda não superou o coraçãozinho dela do seu. O amor dela nessa hora é a coisa mais pura e mais bela que ela sentirá ou você receberá. Alimente esse amor e como essa criança anda ao seu lado com todo o coração, você também andará com Deus com todo o coração. É um prazer para essa criança andar com o Pai. As dificuldades do caminho ou as intempéries nada são para elas. Dar uma volta com o Pai já é alegria suficiente. Há aquele aperto quente, terno e afetuoso da mão e um sorriso radiante nos olhos quando olham para ele enquanto os leva para cima e para baixo. Esse andar é também humilde, pois a criança considera o pai o homem mais importante e mais sábio que já existiu. Ela o vê como a encarnação de tudo que é forte e inteligente. Tudo quanto o pai diz ou faz, ela admira. Enquanto caminha, ela sente a maior afeição por ele e também um grande respeito. Ela está muito perto do pai, mas ainda é só uma criança e o considera como um rei. Além disso, esse andar é feito em perfeita confiança.
A criança não tem medo de se perder pelo caminho. Ela confia implicitamente na orientação do pai. O braço dele a protegerá de todos os perigos e por isso ela não se importa muito, porque deveria. Se é preciso ter cuidado com a estrada, isso é problema do pai. E a criança, portanto, nem sonha em se preocupar e ficar ansiosa, porque deveria. Se for necessário passar por algum lugar difícil, o pai a levantará ou a ajudará a passar. A criança, no entanto, está alegre, como um passarinho, porque não estaria. E é assim que o crente deve andar com Deus, descansando na ternura eterna e se regozijando no amor incontestável. O crente deve ficar despreocupado tanto em relação ao presente como em relação ao futuro. Amados amigos em Cristo, vocês podem confiar no Pai. Ele suprirá todas as suas necessidades. O Pai cuida de você como se não houvesse outro homem na terra ou anjo no céu. Que caminhada instrutiva tem uma criança com um pai sábio e comunicativo. Quantos pequenos mistérios são explicados a ela. Quanta coisa ao seu redor é iluminada pela sabedoria do Pai. A cada passo, ela se torna cada vez mais sábia por causa da sua companhia. Felizes são os filhos de Deus que têm sido ensinados pelo Pai enquanto caminham com Ele. Enoque deve ter sido um homem de profundo conhecimento e de grande compreensão das coisas divinas. Ele deve ter mergulhado nas profundezas de Deus muito mais que qualquer outro homem. Sua vida também deve ter sido uma vida santa, pois ele andava com Deus e Deus nunca se desvia do caminho da santidade. Se andamos com Ele, precisamos andar de acordo com a verdade, a justiça e o amor. O Senhor não faz companhia ao injusto e rebelde. Por isso sabemos que se Enoque andava com Deus, ele deve ter sido um homem íntegro e santo. Além do mais, a vida de Enoque deve ter sido uma vida feliz. Quem poderia ser infeliz em tal companhia? Com o próprio Deus ao nosso lado, o caminho nunca será triste. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo 23, verso 4. Deixe Deus ser sua companhia e sua estrada será um caminho agradável e uma via de paz. Não andou Enoque com Deus? Então sua peregrinação deve ter sido segura. Que guarda extraordinário é o nosso Deus. Ele é o sol e o escudo. Ele dá graça e glória. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nada pode prejudicar o homem que anda com o Senhor Deus à sua direita. E ainda, que honra é andar com o Eterno. Muita gente daria milhões para andar com o Rei. Algumas pessoas são tão fascinadas por autoridades superiores que, se um rei lhes der um sorriso, ficam totalmente inebriadas de prazer. Qual será então a honra de andar com o Rei dos Reis? Que título de nobreza será concedido a quem andar com o bendito e único soberano por toda a vida? Quem é aquele assim favorecido para ser companheiro do rei e andar a sós com ele e se tornar seu amigo íntimo? O Senhor governa os céus e a terra e o inferno. Ele é o Senhor de todos que andarem com Ele. Só por essa honra, cristão, devemos ansiar por andar com Deus. Enoque encontrou segurança, felicidade, santidade, honradez e nem sei mais quantas coisas excelentes. Mas com certeza, sua vida foi brilhante. Onde encontraremos outra igual? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 5 e 6.